peraí, você foi lá no E-Force. Isso. Aí o rapaz falou, não, a partir de agora a gente Tá aceitando. Só que eles não podem me pegar direto. Porque como que funciona? A partir do momento, tecnicamente, né, como um amigo meu, você assinou o contrato, mas você ainda não entrou no ônibus. Então, até antes daquela portinha fechar atrás de você, é possível mudar algumas coisas. Vai demorar, mas depois que a portinha fecha, é um trabalho muito mais complicado. Então, assim, quando eu tive todas as informações que realmente estava aceitando, e eu precisei de um wave, porque há muitos anos atrás no Brasil eu tinha feito uma cirurgia de LASIK, que eu tinha miopia, que é aquela cirurgia de correção. Então, eu tive o wave no Army. Aí o meu recrutador da Força Aérea falou, não, tudo que você já fez lá, você não vai precisar fazer de novo. Eu falei, não, então tá tudo bem, vamos pedir o discharge. Aí você foi no fui lá no Army, pedi a dispensa, aí eles queriam me convencer a ficar, eu até levei minha mãe na época, eu falei, olha, minha mãe realmente não tá bem, e eu ia aproveitar para poder passar mais esse tempo com ela também. E dentro dessa realidade, o meu processo, ele levou, de discharge, levou quase 7 meses. É um isso você processo bem estava longo. com 39, né, que você falou. Isso, era 38 para 39, mas eu já tinha feito 39 já. Quando eu pedi o discharge, eu já estava com 39. E na E-Force você tinha até 40 para entrar, ou não? Se eu não me engano, até 42 você consegue. Você consegue com um wave. Então, assim, aí dentro dessa realidade, o que aconteceu? Levou-se quase 7 meses. Aí todo dia o meu recrutador da Força Aérea checando, porque é muito burocrático. Assim, é uma pessoa que assina um documento que tem que mandar para um superior, que vai para um outro superior, e depois o papel volta novamente. Né? E aí manda para o sistema. Justamente. Aí libera no computador, aí o meu recrutador da Força Aérea teve acesso. Aí ele conseguiu puxar os meus dados. Aí foram entre 7 e 9 meses? Na verdade, como que foi? Foi 7 meses para o discharge, mas para o meu wave, mesmo que eu tinha feito a cirurgia e já tinha tido wave pro Army, a Força Aérea precisava do dela. Então, isso aí levou mais 2 meses. Um wave não serve para... Não deu. Entendi. Aí, só que, por exemplo, o meu wave no Army foi me dado lá dentro do MAPS, que é onde a gente faz o exame médico. Na Força Aérea, eu fui encaminhado por um especialista, né, para um oftalmologista. Ele fez um monte de exames, sacar espessura de córnea, um monte de coisa, e os resultados ele mandou para o cirurgião geral do Air Force para aí ter a liberação para eu poder ir. Não era só ler as letras pequenas da última linha, não. E assim, o que foi interessante, porque dentro desse processo, as pessoas falam que a Força Aérea é um pouco mais chata para poder entrar. Igual, por exemplo, no Army, eu não precisei fazer o exame de profundidade. No Força Aérea, eu precisei. E o meu inglês ele não é muito bom, ainda está em desenvolvimento. Mas lá no meu MAPS, eu lembro que no dia que eu fui fazer o exame, dessa segunda vez para a Força Aérea, a mulher me mostrou um desenho lá. Ela achou que estava me mostrando um desenho, mas ela estava me mostrando um diferente, que era para poder calcular, saber se eu conseguia checar as distâncias entre os objetos. Quem estava mais perto, quem estava mais longe. Aí eu estava respondendo para ela, isso que você está falando não tem sentido. Eu falei, mas o que você está me falando eu não estou vendo. Isso em inglês. Eu falei, nossa, meu Deus, será que meu inglês está tão ruim assim que eu não estou entendendo nem 3, 4 palavras para fazer um exame? Aí a mulher, eu vou ter que chamar alguém para poder me ajudar. Aí chamou alguém lá que falava espanhol. Eu falei, olha, o que ela está me falando não está aqui. O cara, dá um segundo. Aí o cara veio, olhou. Deixa eu colocar esse negócio aqui. Aí o cara colocou, voltou para ela e falou, você está mostrando um negócio errado. Não é isso que você está mostrando para ele. Ele está respondendo outra coisa porque você está mostrando um desenho diferente. Então, sempre algumas coisas que foram acontecendo comigo assim, foram um pouco inusitadas. Mas aí... Não, e você ficava achando que a culpa era sua. Que era minha, justamente. Tipo, cara, eu não tô entendendo. Não, mas não tinha nada a ver com isso, né? Porque, assim, o inglês... Né, eu brinco, a minha esposa na época até falou, nossa, você tem muita coragem de estar indo e tudo mais. Porque as pessoas falam assim, você precisa do inglês? Faz diferença. Eu fui com o inglês, que é aquilo que eles chamam de broken English aqui, que eu sobrevivo. Eu lembro que um amigo meu tá assim, Marlon, mas eu entendo tudo que você fala. Eu virei para ele e falei, cara, eu entendo quando meu cachorro tá com fome, nem por isso eu sei a língua dele, entendeu? Mas eu consigo perceber a comunicação. Essa daí eu gostei. Então, é verdade. Né? Eu consigo entender. Quando ele quer passear, tudo isso, eu sei. Justamente, eu tô entendendo a comunicação dele.
Então, assim, se a pessoa tiver o tempo para poder estudar, eu aconselho. É melhor, né? Faz a diferença. Porque lá dentro do meu BMT, eu brinco com o pessoal, né? Eu falo assim, eu sobrevivi. Eu aprendi a reagir muito rápido. Então, era sempre aquela Você questão... vai mais confiante, né? Justamente. Se você tem um inglês, não vou dizer avançado, mas você tem um inglês ali intermediário, você vai muito mais assim... Tranquilo. Tranquilo, exato. Você vai mais tranquilo. Porque, assim, tudo lá acontece muito rápido. Tudo muito rápido. Mas peraí, rapaz. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. A mulher botou as imagens, aí botou as imagens certas. Botou certo, aí eu fiz os exames lá, aí eu não tenho acesso ao resultado, foi tudo. Mas enfim, passou. Deu tudo certo. Né? Aí você foi para o quê? Escolheu o cargo depois disso? Aí, quando isso terminou, meu recrutador me chamou, ele me mostrou algumas possibilidades lá de trabalho e eu sempre focado na questão de ficar na Flórida. Né? Primeiro, para o trabalho que eu queria, num primeiro momento, que era avionics, eu não podia porque eu ainda não tinha cidadania. Aí ele me deu lá... Avionics seria como se fosse... manutenção de jatos, aí envolve desde a parte de ar-condicionado, porque aí são setores diferentes. Pode ser parte elétrica, pode ser apenas fazer testes de componentes. Só que para esse tipo de trabalho você já tem que ser cidadão. Mais ligado aos jatos. Aos jatos, justamente. Agora você falando faz sentido, porque tem gente que fala assim, pô, mas o cara vai testar componente, vai consertar um avião, o cara precisa ser cidadão. Mas não é questão de consertar avião. Você tá tendo acesso a uma tecnologia justamente que é secreta pro resto do mundo, né? E as informações são muito detalhadas. É isso, de componente, como é que funciona essa parte aqui do RAID, do avião. Então... Tanto que tem muito trabalho que, dependendo do que você vai fazer, tem gente que gosta de tirar muita foto, né? Você não pode tirar foto dependendo do que você vai fazer. Eu conheci uma menina que ela trabalhava com pintura de jato. Pintura do motor do jato. Até para isso ela tinha que ter o top secret, porque até a pintura em si era secreta. Então, assim, são várias coisas diferentes. E cada um no seu trabalho, você não tem acesso àquilo que o outro faz. Então, assim, às vezes... restrito, se é pintura do motor... Você vai trabalhar com não tem por que você aprender de outra coisa. Justamente, não tem por que você querer sair disso aqui onde você é a área, vamos falar assim, né? Porque eu também não tenho esse conhecimento, então vamos supor que é a área da pintura. Não justifica você sair da área da pintura para ir lá para da mecânica. Não, são trabalhos diferentes. Então, cada um no seu quadrado. Então, assim, aí ele me mostrou vários serviços que iam desde controle de tráfego, air transportation, que você toma conta controle de tráfego, Deus me livre. Imagina eu no meu nível de inglês, eu só pensava assim, nossa, vai dar tudo errado. Né? Aí você pousa agora, você segura aí, segura o negócio. Fala bem no mineirês, né? Não, é logo ali, aguenta aí um tiquinho aí, espera um pouco, o trem tá passando. O trem tá passando. Então, assim, aí eu montei uma lista com 10 trabalhos. E eu falando com ele, qual que é o mais fácil? Não de trabalho, mas aumenta a minha chance de vir para as bases que eu quero. Porque tem trabalho que é aceito em todas as bases, que eles precisam bastante. Tem trabalhos que vai depender da base, não vai servir para todos os lugares. Aí eu lembro que eu tinha escolhido a Traffic Management, porque por causa da área de Cape Canaveral. Lá eles mexem com muito transporte e a minha intenção era ficar em Patrick, que era perto da minha casa. Uma hora. Você deu a real pro recrutador. Falou, cara, eu quero ficar perto do meu filho. Justamente. Então, a vaga que tiver mais próxima aqui de Orlando, aqui da Flórida... O que for facilitar a minha vida, né? Mas, de novo, a gente faz uns planos e Deus vem com uns planos diferentes. Aí ele virou para mim e falou assim... Mas você está aberto para qualquer um trabalho dessas listas aqui? Eu falei, estou aberto para qualquer um. Já tem 40. A minha ideia era ser chaplain. Cara, então... o Marlon é muito de boa. Não, é qualquer um aí. Eu só quero estar aqui na Flórida. Aí eu virei e falei assim, o meu primeiro passo, então, tem que ser o quê? Por causa da minha idade, eu tenho que entrar. Acabou. Depois que eu entrar... Eu me resolvo. Aí ele falou assim, isso foi em novembro... final de outubro. Ele falou, então você vai viajar daqui a 6 meses. Você vai viajar para fevereiro, daqui daria uns 4, 5 meses. Aí eu falei, não, beleza, dá tempo. Isso foi quando? Isso foi em outubro de 2024. Aí ele falou que eu iria em fevereiro de 2025.
Eu falei, não, tá tudo bem, vai dar tempo de emagrecer de novo. Porque, assim, pro Army, o meu peso deu. Pro Força Aérea, o rapaz pediu para eu perder 18 libras. 18 libras Dá uns uns 8, 9 9 quilos, mais ou menos. É muita coisa. Aí eu, não, tá tudo bem, fevereiro dá tempo, né? Vou botar o shape. Aí eu virei pra esposa, falei, vamos ali comer uma pizza pra comemorar, que tá tudo dando certo. Amanhã, segunda-feira, eu começo a academia, mas até lá... Isso porque a minha esposa era nutricionista, né? Aí, cara, aí vai. Não tem pra onde correr. Desculpa, né? Aí, beleza. Aí passou uns 2 dias, o meu recrutador me ligou e falou, Marlon, o negócio é o seguinte. Como você falou que estava aberto para qualquer um, apareceu os services e você tem 3 semanas para estar pronto. Que você vai embora daqui 3 semanas. Eu falei, mas o que é services? Aí ele tá assim... Aí eu pesquisei, porque assim, a área que eu trabalho hoje, ela é a área de... a área de atendimento, tipo atendimento ao consumidor, custom service. Custom service. Então, o meu trabalho, ele me permite trabalhar em 3 áreas diferentes, que vai desde o DFAC, que é a área da cozinha, da lanchonete, que preparar a comida, desde a área da administração do ginásio, ou se você deploy, dependendo de onde você vai, você que monta os tipos de exercício, recreação, ou então mortuário. Aí eu até comentei com um rapaz uma vez, ele, mortuário, eu falei, as pessoas morrem também. Né? Mas assim, o meu... Às vezes acontece, morre, né? Às vezes... Só que no caso do mortuário, a gente dá um suporte para a família. Né? Igual a gente... E tem uma parte que se chama Search Recovery, que é dependendo de quando tiver um desastre, eles mandam você e você é responsável por fazer as buscas, esse tipo de coisa. Uhum. Né? Só que tudo vai depender do quê? Da necessidade da base. A vantagem é que os services, ele é um trabalho que toda base precisa. Porque todo mundo come em todas as bases. Sim. Então, isso poderia aumentar a minha chance de ficar na Flórida. E, de novo, nada garantido. E até esse momento, eu estava pensando no programa do Humanitarian Assignment, baseado na minha mãe. Uhum. Aí eu falei, não, tem que ir. E eu lembro também que o meu green card estava perto para poder vencer, o green card de 2 anos. E é assim, se o seu green card tiver menos de 6 meses para vencer, até a data deles te mandarem, você não pode. Seu green card tem que ter de 6 meses para cima. Entendeu? Então, o meu green card já ia vencer. Mito. Na verdade, se eu fosse esperar até fevereiro, aí entraria em menos de 6 meses. Então, eu teria uma chance de tentar entrar com um pedido para eles renovarem meu green card 3 meses antes. Pedir tipo um priority. Justamente. Aí eu falei com a minha esposa, falei, não vou nem gastar dinheiro, não. Vamos embora. E 2 semanas. E não deu nem 3 tempo de botar o shape, mas eu né? consegui perder. Os 9 quilos em 3... Perdi os 9 Rapaz, a gente tem que botar o contato da esposa dele, viu? Perdi. Porque, rapaz, a nutricionista aí é boa, viu? 9 quilos em 3 semanas, meu amigo. E lá no BMT, eu ainda perdi mais 12 libras ainda. Quando eu voltei para casa, agora eu já engordei de novo, né? A minha esposa olhava assim, que ela falava, nossa, o que aconteceu? Sumiu. Isso é porque a pessoa falava que o treino da Força Aérea é mais fácil, né? Eu falei, não quero saber como é que é do Army, então, né? eu tô tranquilo com esse aqui do me deixa desse jeito. Aí, enfim, aí chegou o dia, a minha esposa, ela teve a oportunidade, porque quando você está assinando, faz tudo, você faz um juramento no MAPS e perto de você, de novo, você faz o seu segundo juramento. Uhum. Aí minha esposa foi com meu filho, eles puderam assistir. E dali, ônibus... Nessa hora já tinha caído a ficha para você ou ainda... Assim... Você tava meio que assim, não, cara... É aquela questão... Só quando botar a farda que eu vou... É aquela questão, assim, de que você sabe que vai acontecer. Quando ele mudou... Quando eu pensava que seria 4 meses, foi um cenário. Quando ele mudou para 3 semanas, foi um cenário diferente. Agora o negócio é sério. Porque aí o tempo né? passou muito rápido. E quando chegou no dia, porque eu fui para o MAPS, aí do MAPS eu pego o avião, e o meu basic training foi no Texas. Pertinho aqui. Quando o avião chega, que aí, de novo, aí o meu pensamento era assim... Segue todo mundo. Que a instrução que o pessoal me dava era, como o seu inglês não é muito bom, não seja o primeiro nem o último. Fica no meio da flecha. Não seja a ponta, não. nem o fundo. Nem o fundo dela. E eu conheci um outro brasileiro, que a gente fez a amizade, até mandar um abraço para ele, que é o Hamilton. Muito gente boa.
Ele foi também nessa leva. Ele foi também, nessa leva. A gente se conheceu e tudo mais. Aí chegou no Basic Training lá, desembarquei, seguindo todo mundo. Não era difícil, porque... Até então você não conhecia o Hamilton. O Hamilton, acho que eu conheci ele dentro do ônibus, se eu não me engano. Aí ele falava inglês, ou não? Ele, se eu não me engano, ele cresceu lá no Brasil, o pai dele era americano, mas ele falava o inglês, tipo assim, vamos colocar, de 1 a 10. Se o meu era 5, o dele era 6. Entendeu? Então já era um pouco melhor, né? Mas, enfim, aí a gente vai... Só que no aeroporto, quando você desembarca, não é difícil, porque você tem um monte de pessoas novos, todo mundo indo. Com a mochila nas costas. E o pessoal até falou assim, cara, nem precisa preocupar em levar roupa. E realmente é verdade, não precisa preocupar. E tanto que quando terminou meu Basic Training, minha esposa foi para minha graduação, ela levou toda a minha roupa embora para casa de novo. Porque lá você vai ter o uniforme. Você levou mesmo assim, você falou. Eu levei um pouquinho, né? Eu lembro que eu comprei um amigo meu do Army, ele me mandou uns vídeos de um tipo de cueca que geralmente é ciclista que usa. Ele falou, cara, porque você vai entrar na água, cara, no meu Basic Training, graças a Deus foi um pouco diferente. Parece assim, eu assisti muito vídeo, então acho que eu assisti os vídeos errados, mas que foi bom. Ou nos das vídeos era antigas, tudo, né? das antigas. Então, assim, eu fui preparado para Mas o melhor é isso, né? Porque é melhor você ir preparado pro pior e esperar o melhor, né? Justamente, aí é o que acontecer é lucro, entendeu? Então, assim, aí desembarcou, aí quando a gente entra no ônibus, está chegando, aí entra no Army, ele chama de Drill Sergeant, lá na Air Force a gente tem os MTI, ele entra no ônibus e fala assim, ó, liga, você vai ligar para sua família, para falar que você chegou e desliga o telefone, vai ter uma caixa para você guardar seu telefone. Beleza. Mas você fala o que você quer ou eles têm Não, você fala o que você quer, mas é aquela ligação... 1 minuto. 1 minuto. E